A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, tudo bem? Bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Nação da Cruz, um canal que foi feito para edificar você, para edificar a sua vida. Esse é o objetivo que eu abri esse canal no YouTube, para trazer edificação a você, para tratarmos a respeito de assuntos da atualidade também, levando a iluminação. Como servo de Deus, nós temos o dever de levarmos a iluminação do Espírito Santo a todas as consciências do mundo, através, é claro, do Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. A maioria dos cristãos, que é o assunto que eu vou tratar hoje, a maioria dos cristãos, a maioria, não todos, acreditam que nós não devemos combater ideias erradas da humanidade. Acreditam que nós não devemos levantar bandeiras do Evangelho, mas que devemos apenas pregar o amor de Deus, pregarmos o Evangelho e que isso será suficiente. Mas não deveremos entrar em questão, não deveríamos, acreditam eles, que nós não deveríamos entrar em questões polêmicas que estão no mundo, como o ateísmo, como diversas outras filosofias, como heresias pregadas dentro das próprias igrejas, que nós deveríamos deixar de lado esses assuntos. Mas será que isso é verdade? Será que deve ser desta forma? Será que a Bíblia Sagrada ela realmente nos ensina a simplesmente pregarmos o Evangelho e deixarmos de lado essas questões? Vamos ver primeiramente aqui a palavra de Deus antes da gente responder essas perguntas, antes que vocês tenham o esclarecimento dessas perguntas. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito da apologética. O que é apologética? É o trabalho que nós fazemos, que os cristãos, não todos, mas que alguns cristãos fazem, que é a defesa de uma doutrina, é a defesa de uma ideologia, no nosso caso é a defesa da nossa fé, a fé cristã. Será que Cristo nos chamou para defender, não só para pregarmos o Evangelho, mas também para defendermos a fé cristã? Creio que sim, porque está na palavra do Senhor. Então, isso está registrado aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27, eu vou ler esse versículo para você. Olha o que fala: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, vírgula. Bom, até aqui você poderia entender, viu, pastor Éder? O apóstolo Paulo está orientando a igreja que a única coisa que eles devem fazer é se portar dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Sim, se o versículo terminasse aqui, eu até acreditaria nisso que você está falando, que a única coisa que ele estaria pedindo aqui é que a gente viesse se portar. O que é se portar? Agir de uma forma digna, ter um bom testemunho cristão, andar corretamente diante de Deus e diante dos homens. Mas o caso é que o versículo aqui continua falando assim: combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha só, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então o que ele está falando aqui? Que nós devemos não somente ter um bom testemunho, nós devemos não somente andar corretamente diante de Deus e dos homens, devemos não somente ter essa forma de vida santa, obediente a Deus, diante de Deus e diante dos homens, mas devemos também, paralelo a isso, combatermos juntamente com o mesmo ânimo, ou seja, com o mesmo ânimo com que você tem, que você usa para andar de forma santa, de uma forma obediente, de uma forma justa, tanto diante dos olhos de Deus quanto diante dos olhos dos homens, você deve também, acrescentando a isso, combater. Você deve andar combatendo, na ação de combater, com o mesmo ânimo que você tem para andar dignamente, você tem que usar o mesmo ânimo para combater pela fé do Evangelho. Ou seja, você deve não somente andar em santidade e em justiça, mas você deve também combater, ter um combate pela causa do Evangelho, pela fé do Evangelho. Não combater o Evangelho, nem a fé do Evangelho, mas combater pela fé do Evangelho. Você ser um combatente da fé, pela sua fé, pela fé de Cristo. Então, veja que a palavra de Deus nos ensina com clareza aqui que nós devemos verdadeiramente lutarmos, termos um trabalho apologético. O que é apologética? Eu já falei para vocês aqui, apologia é você defender uma ideologia, defender uma crença, e no nosso caso, defender a nossa fé. Você deve ser um apologista, daí o título da minha chamada aqui: todo cristão tem que ser um apologista, ou seja, tem que ser um combatente pela fé do Evangelho, não deve ficar passivo. Mas eu sei o que você pensa também. Pastor Éder, quando a Bíblia Sagrada fala que nós devemos combater pela fé do Evangelho, o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós temos que lutar para manter a fé
dentro do nosso coração. Não combater as pessoas aí fora com as suas ideologias. Concordo com você, em partes. Concordo porque realmente este é o principal sentido deste versículo, que nós temos sim que combater pela fé do Evangelho dentro do nosso coração, porque muitas coisas querem arrancar a fé do nosso coração. Muitas coisas lutam para destruir a fé do seu coração. Muitas coisas. A batalha é grande. A batalha satânica contra a nossa vida, a batalha deste mundo contra a nossa vida, tem a única finalidade de destruir essa fé dentro de nós. Então nós temos que combater para mantermos a fé dentro do nosso coração. Ou seja, há uma luta interna, há uma luta em nosso interior para mantermos a fé em Cristo, e isso é justo, isso é verdadeiro, esse sentido. Mas não somente neste sentido, eu vou provar para você num segundo vídeo que eu vou fazer para vocês, porque neste não vai comportar. Eu não vou me estender muito, mas existe um segundo sentido, um outro sentido também, que é combatermos, derrubarmos as heresias deste mundo, derrubarmos aquilo que contamina o Evangelho. O que a maioria das pessoas não entendem quando nós fazemos vídeos contra o ateísmo, contra heresias bíblicas, contra essas aberrações e abusos que muitos pastores estão fazendo hoje, contra muitas doutrinas e tradições humanas que acabam se infiltrando dentro da igreja, o secularismo está se infiltrando dentro da igreja, o mundanismo está se infiltrando dentro da igreja, na verdade já vem se infiltrando cada vez mais porque já está infiltrado, todas essas coisas já estão infiltradas. As pessoas acreditam que nós não devemos falar sobre isso, as pessoas acreditam que nós não devemos tocar nesses assuntos e apenas pregarmos o Evangelho, que basta. Mas não é o que a Bíblia Sagrada mostra. Eu vou provar para vocês, eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, depois deste aqui, vou fazer a parte 2. Vou mostrar para vocês que nós não devemos nos calar diante disso. Por quê? Porque você vai entender que se nós apenas pregarmos o Evangelho, como as pessoas querem que pregue, aquele Evangelho consolador, aquele Evangelho amoroso, aquele Evangelho até mesmo justo diante do Senhor, ensinando as pessoas a andarem na sua justiça diante de Deus, na justiça de Deus, né? Diante da presença de Deus, é o suficiente, mas não é, porque o engano vai se instalando no coração das pessoas, o engano vai se instalando na mente das pessoas, e muitas das pessoas são fracas, muitas das pessoas não têm também entendimento da verdade do Evangelho e vão acabar acatando mais cedo ou mais tarde essas heresias, essas abominações, esses pensamentos totalmente contrários a Cristo. E o que vai acontecer com essa pessoa? Enquanto você está pregando ali o Evangelho, né, como você supõe devemos fazer, a pessoa vai se esfriando na sua fé, até que essa pessoa abandona totalmente o caminho de Cristo para seguir essas ideologias satânicas, distanciando-se de Cristo. Por quê? Porque ela não foi alertada, ela não foi avisada, ela não foi instruída, principalmente instruída a respeito da verdade. Qual é o papel do pastor neste mundo? O papel do pastor neste mundo, você vai responder, é guiar as ovelhas até Cristo. Se é guiar as ovelhas até Cristo, não podemos permitir que elas sigam outro caminho a não ser o de Cristo. Não de uma forma imposta, não estou falando que não devemos permitir de uma forma imposta, forçando, não. Através da conscientização pela verdade da Bíblia Sagrada, pela verdade do Evangelho de Cristo, pela verdade do próprio Cristo. Então, tão logo nós enxerguemos alguma ovelha desviando-se do caminho de Cristo, do caminho da verdade, qual é a nossa obrigação moral? Orientarmos aquela pessoa que ela não deve seguir aquele caminho. E qual vai ser a atitude daquela ovelha? Vai começar a questionar, mas por que não? Se é tão atrativo aquele caminho? Por que não posso seguir por este caminho se o que estão me falando aqui afirmam ser muito bom, ou parece ser muito bom? Deus também não orientou Adão e a sua esposa Eva no jardim de que não deveriam tocar em determinado fruto da árvore do conhecimento da ciência, do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal? Deus poderia simplesmente, se for seguir segundo os seus pensamentos, ter falado para o casal, né? Olha, eu sou todo amor, eu amo vocês, eu quero o bem de vocês, e se calar aí. Aí, Adão e a sua esposa comeriam do fruto, Deus não poderia culpá-los, mas quem poderia culpar a Deus seria o próprio casal, mas o Senhor não me avisou, não me orientou com relação àquela árvore. Então o trabalho apologético tem esta finalidade, defender a fé cristã e defender as pessoas do engano. Com o quê? Com a verdade, com o esclarecimento, com a iluminação.
E muitos cristãos estão se acovardando nesse trabalho. Muitos cristãos, eles ficam com aquela falso bom senso. Não, eu prefiro, né, não sou nem de A nem de B. E eu não confio em pessoas que não são partidárias, porque não existe uma pessoa imparcial. Não existe. Você tem que ser de um lado ou de outro. Que lado? Ou o lado da verdade ou o lado da mentira. Você tem que defender alguma coisa. Não adianta você ser diplomático, porque daí você estará sendo hipócrita. Isso é hipocrisia diante de Deus. Você tem que saber aquilo que você acredita e defender aquilo que você acredita, principalmente as coisas de Deus, a palavra do Senhor Deus. Então tem cristão que fica, eu quero apenas, ele se acovarda, né? Eu quero apenas pregar o evangelho e nada mais. Por quê? Porque tem medo de confrontar o mundo. Imagina se os reformadores, se os heróis da fé que foram queimados vivos na fogueira lá na era apostólica tivessem medo de afrontar os imperadores, as mentiras dos imperadores, as idolatrias daquela época. O evangelho não teria chegado até nós. Não teria havido também a reforma protestante, condenando os abusos do catolicismo romano daquela época. Então, pense nisso que eu estou falando. Todo cristão tem o dever moral de ser um apologista. Eu vou dar continuidade a este assunto, aguarde o próximo vídeo e que Jesus te ilumine, que o Espírito Santo te traga uma grande iluminação para a glória de Deus.